Fala pessoal, hoje eu vou conversar com Isaac Oliveira, ele que está aprovado em 24º lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o cargo de técnico judiciário da área judiciária. Isaac, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista em vídeo, você que também já deu uma entrevista por escrito, que está disponível no nosso site. Foi muito legal quando o aprovado topa dar essa entrevista em vídeo para as pessoas que estão do outro lado, ver que quem passa em concurso é gente de verdade, é gente normal, não é nenhum ser de outro planeta, que é possível para todo mundo ser aprovado, claro, se esforçando, estudando para isso. Então, obrigado por ter topado dar a entrevista por vídeo também. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, são se portar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Isaac, eu estou me formando esse ano em Direito, estou no 10º período, e sou de Iracema, Ceará. E faço Uhum. faculdade de Direito lá em Porto Ferro, Rio Grande do Norte. Uhum. Então, você ainda não tem curso superior e viu no concurso público uma oportunidade aí, escada, né? O que que você pretende, onde você pretende chegar? Até porque quem faz direito, quando você pensa em concurso em área específica, acho que o direito é o que mais apresenta possibilidades, né? Então, quando que você se interessou pelo serviço público? Por que fazer concurso e aonde você deseja chegar? O serviço público foi apresentado para mim desde muito cedo. Quando eu entrei no ensino médio, apareceu uma oportunidade de estágio no INSS daqui de Iracema. Aí o diretor da escola acabou me selecionando para concorrer a esse processo seletivo e eu fui aprovado. Aí lá, olhando o serviço e tudo, fora que quando a gente é adolescente, tem muitas possibilidades, muitas coisas que apresentam pra gente. Tem engenheiro, médico, direito, advogado. E aquilo ali, eu parado assim no serviço público, nossa, é isso aqui que eu quero. Aí também tenho um contato com o aprovado, que era o gerente na época. Aí conversando com ele, conversando com outros colegas lá do serviço, foi nascendo essa vontade. Tanto que eu escolhi o curso de Direito muito mais por conta do concurso do que, tipo, por alguma vocação de advocacia, alguma coisa assim. Foi muito mais nesse sentido. Desde os 16 anos que eu fiz um concurso em seguida, assim que eu comecei a gostar dessa área de concurso, fiz um e fui fazendo até chegar atualmente e ser aprovado. Uhum. Mas já tinha passado por essa E experiência antes de aprovação, ou esses concursos que você fez aí foi mais testes, né? Infelizmente não teve aprovação, até porque com 16 anos eu acho que não são todos os concursos que dá para assumir, né? Eu acho que a grande maioria, não me lembro de ter visto algum, claro, né? Tirando esses para militar, para você estudar, né? Fazer um ensino médio dentro das Forças Armadas, geralmente é 18 anos, né? não, nem dava mesmo não, foi só para tomar tapa na cara. Reprovação atrás de reprovação. Uhum. Mas eu tinha tido uma aprovação no cadastro de reserva da prefeitura daqui, mas acabou que não chamou, não. Uhum. Fiquei mais na expectativa mesmo e fui fazendo outros. Inclusive fiz até o TJ Ceará do concurso passado, em 2019, e outra reprovação, mas o negócio é continuar persistindo, persistindo, porque é um processo de aprimoramento. Não é como Uhum. se a vaga fosse uma coisa tão distante. É você se aprimora, você se torna uma pessoa melhor, se torna mais disciplinado, mais, de certa forma, mais inteligente, até chegar o momento que você vai olhar a prova e vai olhar as questões e vai acertar. Vai marcar o Uhum. X no lugar certo, assim que diz, né? Fazer uma boa redação e depois ver lá seu nome de diário oficial. Uhum. Mas já era um estudo maduro, no sentido assim de ser um estudo constante, de ser um estudo empenhado, ou era um estudo que vinha de acordo com quando saiu um edital, e tudo desde quando você considera de fato um concurseiro profissional, digamos assim? Eu me considero como um concurseiro profissional um ano atrás, praticamente. Porque antes Uhum. eu não tinha um estudo bom, assim, para se dizer. Era sempre um estudo pós-edital. O problema é o seguinte, na escola, ninguém ensina a gente a estudar como tem que estudar o suficiente para estudar para o concurso. É sempre aquele estudo assim, 1 ou 2 dias antes da prova. E no concurso isso não funciona. Você tem que estudar, você tem que revisar. Uma coisa que eu não sabia, revisar. Eu estudava sempre um conteúdo ali, tinha a prova da escola, era um conteúdo muito menor, era 10, 12 questões, e sempre fui levando a vida assim, bem de boa, tirava boas notas. Mas assim, quando eu passei para a parte assim, de concurso, e foi bom eu ter feito isso cedo, que foi um processo de aprimoramento necessário. Uhum. Então, você fez esse molde quando você sequer poderia até assumir uma vaga, né? Para quando tiver essa possibilidade, que eu imagino que quando você se tornou, como você disse, né? Como a gente brincou aqui, um concurseiro profissional, você já tinha ideia do que é fazer prova, do que dava certo para você, né? E quando você, de fato, há um ano atrás, começou a estudar seriamente, digamos assim, além de ter que conciliar com a faculdade, você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, né? Quantas horas por dia você conseguia estudar?
Durante esse tempo de concurseiro, pelo apoio da minha mãe, ainda bem que eu não tive, na verdade, que trabalhar, que ela, graças a Deus, tem uma ótima mãe que apoiou muito, acreditou muito, às vezes até mais do que eu, e nesse momento agora ela está trabalhando. E ela está sempre trabalhando bem mais do que deveria para possibilitar essas horas de estudo para mim. Uhum, E eu fiz valer essas horas, tendo mais dedicação, tentando se aprimorando, e era entre 3 horas e meia e 4 horas, que eu estudava de manhã e de tarde. E de noite eu tinha que pegar o ônibus para ir para a faculdade, aí não conseguia estudar muito. Aí de noite eu usava o áudio. O conteúdo que eu uhum, via de manhã e de tarde pela leitura no PDF, eu baixava o áudio da videoaula que tem disponível lá no curso e ficava ouvindo. Aí era bom que, além de eu revisar, eu ainda ficava associando tanto a voz do professor quanto ao PDF. Aí formava uma memória melhor. uhum. Vou abrir um parênteses aqui para poder fugir um pouquinho de concurso, mas eu achei interessante você comentando, né, que hoje a sua mãe trabalha até um pouco mais para poder te proporcionar isso, mas ó, eu acho que isso é um investimento. Eu vi uma matéria recente de pais que tiveram que entrar na justiça para expulsar o filho de 30 anos de casa, porque alegando que não queria mais ele dentro de casa, que ele não trabalhava, não ajudava nada em casa, ele alegou que lavava a roupa dele, que ajudava nas tarefas domésticas, mas os pais provaram que na idade dele, mesmo ele não tendo esse dom de arrumar emprego, era possível arrumar emprego e tiveram que entrar na justiça para o filho sair de casa. Então, acho que a sua mãe, no caso, está fazendo um investimento para logo você poder Tá, ter a sua assim. independência, né? Realmente, eu acho que é isso que a gente tem que pensar para os nossos filhos. Eu que sou mãe, né? Eu vou poder, né? Vou tentar dar o meu máximo para que eles possam estudar, ter o futuro deles, garantir o futuro deles, mas eu quero que assim que seja garantido, né? Eles possam voar com as próprias asas. Eu não tenho que entrar na justiça mais tarde para poder mostrar que eles já podem viver sozinhos. Então, só abrindo esse parênteses, sem dúvida nenhuma, Aham. acho que quando tem esse apoio da família, né, esse incentivo que a família entende que é um investimento, eu não estou falando só da parte financeira, né, mas muitas vezes proporcionando um ambiente para você poder estudar, fazendo um silêncio, né, perto de prova, abrindo mão de você ter que ajudar numa tarefa doméstica para poder ter mais tempo para estudar. E claro que cada um tem uma realidade diferente, mas eu acho que o apoio da família é importante, né? Você chegou a contar para os amigos mais próximos, além da sua mãe, as pessoas mais próximas, que você estava estudando e como foi esse apoio, né? Alguns acharam, não, está muito cedo, vai aproveitar a vida, depois você pensa nisso, né? Como que foi o apoio das pessoas em geral a respeito da sua dedicação, dos nãos que você teve que falar? No começo, como eu comecei muito novo, teve um estranhamento das pessoas, porque pensavam assim, oxe, você ainda é adolescente, você nem pode assumir. Mas eu falei, não, eu vou fazer, uma hora eu vou poder assumir. Aí eu tive mais o apoio da minha mãe, de alguns colegas lá do serviço do INSS que falavam assim, não, continua estudando, uma hora vai dar certo. Depois eu fui contando para alguns amigos mais próximos e o pessoal sempre apoiou assim, sempre tive Uhum. um incentivo. Uhum. E o resultado veio, né? Qual que foi a sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? Como foi dar a notícia para as pessoas próximas que você tinha alcançado a aprovação? A primeira sensação, assim, tipo, é de felicidade, que eu já tinha olhado, pesquisar algumas vezes quando você tem alguma reprovação, é um momento, assim, bem decepcionante, bem triste. Porque você procura seu nome e aparece, não tem resultado. É algo triste. E dessa vez não, eu procurei, estava meu nome ali, já foi uma sensação, assim, de felicidade. Depois pensei assim, é eu mesmo? Será que eles não confundiram, não? Será que é eu mesmo? Aí eu fui na página individual do candidato que mostra a nota. Falei, nossa, é eu mesmo. É difícil descrever todo esse momento. É uma Uhum. sensação de alívio, é uma sensação de dever cumprido, que não tem como você não ter expectativa quando você dedica várias horas para um projeto. Você tem renúncia, você tem uma dedicação, você tem que ter disciplina. Muitos momentos aqui eu vivia em casa, só conseguia falar com minha mãe mais de noite, ou era só um bom dia ou boa noite. Que ao longo do dia a gente conseguia falar muito, era saindo para trabalhar, eu já no quarto estudando, e saber que tudo isso valeu a pena é algo sim de muita valia. É muito bom esse sentimento Uhum. todo. Eu acho que a gente não chegou a comentar, né? Mas aonde você deseja chegar? Qual que é o cargo, assim, que é o seu sonho, né? Claro que a gente fica na torcida para poder um dia que seja em breve se tornar realidade, mas aonde você deseja chegar no mundo dos concursos como servidor público? Eu ainda não tenho muito definido, mas eu tendo mais para as carreiras jurídicas. Algo Uhum, para juiz, para procurador, algo assim. Mas uhum, ainda vou decidir ao longo do tempo, conhecer mais, até porque eu ainda não, ainda vou entrar agora no tribunal como um técnico, vou conhecer mais o serviço, vou ver qual que eu tenho mais vocação e
se preparar em breve. No momento, eu estou estudando para analista judiciário, que já é Uhum. um concurso escada já para uma carreira jurídica posteriormente. Uhum, porque algumas carreiras jurídicas, né, muitas delas, melhor dizendo, exigem prática jurídica, né, e como analista fica até mais fácil conseguir essa prática jurídica, eu fico na torcida para que venha mais aprovações, mas vou querer mais entrevistas também. Agora falando sobre Amém, a vai dar certo. técnica de estudo em si, né? O que que foi a sua base, né? Vamos ter como referência, né, o seu esse 1 ano para cá, como a gente diz que você se tornou concurseiro profissional, já tendo essa maturidade, né, de como estudar, com os melhores métodos para você. Você utilizou mais PDFs, videoaulas, você comentou sobre os áudios, né, que você chegou a utilizar também. Então, como que era o seu estudo propriamente dito? Como que você montou o seu cronograma? Onde que você encaixava as revisões, que você disse que no começo você tinha um pouco de dificuldade? O cronograma, eu gostava de colocar, como esse estudo do TJ Será foi mais um estudo pós-edital, eu coloquei todas as matérias, já para ficar tendo contato com elas até o dia da prova, que não era muito tempo. E eu gosto de fazer de acordo com o cronograma de horário fixo, que para mim Uhum. eu coloco aquele cronograma, pouco tempo depois eu já tenho ele decorado, e é chegar no computador e estudar aquela matéria. Eu não tenho que ficar pensando o que que vou estudar naquele dia, se é a matéria que eu mais gosto, a que eu menos gosto. E outra coisa boa também é já começar logo pela matéria que eu tenho mais dificuldade. Com português, raciocínio lógico, informática, foi um dos que eu apanhei mais no começo. Aí eu já começava logo com elas para livrar logo e depois ver algumas matérias de direito que eu gostava mais. E meu estudo foi muito mais centrado no PDF. Eu recorria mais às videoaulas pela questão do áudio no caminho, ou quando não, o conteúdo do PDF não era suficiente para eu conseguir entender bem a matéria. Aí eu recorri à videoaula e em matérias também que eu tinha mais dificuldade, como eu comentei, português, raciocínio lógico e informática, que são muito melhores em questão de videoaula, que tem uma compreensão maior. Sobre as revisões, eu gostava de fazer aquela revisão à noite, assim que terminava, chegava em casa, eu já revisava o que eu que eu tinha visto no dia. No dia seguinte de manhã, antes de começar a estudar, e nos finais de semana. Eu fazia um apanhado geral da matéria e quando dava um mês, que eu já tinha visto a matéria, eu fazia um apanhado mais pelos resumos e questões. Fazia alguns cadernos de questões de acordo com o que eu já tinha visto e fazia uma revisão geral, para sempre manter esse conteúdo na mente. Uhum. E você chegou a fazer algum material personalizados, né? Seja resumos, anotações, mapas mentais, mnemônicos, você chegou a fazer algum material para te ajudar também na memorização ali enquanto você está lendo, enquanto você está assistindo uma videoaula? A minoria, eu só fiz o material quando já não tinha o pronto. Eu gosto mais de pegar o material pronto e complementar. Eu não tenho muita dificuldade. Tem gente que gosta de fazer o próprio material. Eu não. Eu, por mim, não tem muita diferença, não. Tendo um pronto, eu só preciso complementar, para mim já está ótimo. Aí Uhum. algumas matérias, algumas leis específicas, que não tinham algum resumo, alguma coisa assim, eu fiz algum mnemônico, alguma coisa, uma lei seca mais grifada, mas principalmente era pegando mapas, resumos prontos e complementando. De acordo com fazer algumas questões, via que tal assunto não estava no mapa, não estava no resumo. Eu ia lá e complementava. Uhum. E falando em fazer questões, né, para você, qual que é a importância de fazer questões, consequentemente, né, conhecer melhor as bancas, e tem ideia de quantas questões você resolveu? Não tenho, porque eu comecei a contar há pouco tempo, mas com certeza já tem mais de 3.000. Foram bastante questões e é de importância fundamental. Como ser iniciante, ele é como se tivesse um receio de fazer a questão com medo de errar, mas é melhor errar nesse momento do que errar lá na prova. Sensação de, assim, tipo, de impotência, assim, lá na hora, quando você pensa assim, nossa, eu vi esse conteúdo, mas não tô lembrando agora, é muito ruim. Então, a melhor coisa é fazer muitas questões, depois de já ter visto a teoria, claramente, e fazendo questões, praticando, praticando, uma hora você vai pegando o jeito da banca. Uhum. E uma curiosidade, né? Eu já não fiz concurso, né? Eu fiz concurso quando eu era lá adolescente, não existia estratégia ainda, mas eu tenho essa curiosidade, né, de ver o material, até para saber, conhecer um pouco mais a rotina de vocês, né? O que que vocês, poder conversar com vocês aqui, mesmo não sendo concurseira, mas entendendo do assunto. E eu vejo que muita gente fala assim, ah, porque o material é grande, né? E quando eu vou ver o material, às vezes tem 100 páginas lá, mas dá 100, 50 é conteúdo, 40 é conteúdo, o resto é tudo questão, aí vem questão comentada, são muitas questões. E aí muita gente fica na dúvida, né? Ah, eu faço
termino de ler o conteúdo e faço a questão em seguida, porque aí sim eu vou saber o que que eu aprendi, o que que eu não aprendi, ou não vou deixar para o dia seguinte, porque se eu fizer logo depois do conteúdo, vai ter a falsa impressão que eu aprendi, mas depois eu posso esquecer, a respeito das questões ali logo atrás do PDF, né? Em que momento que você decidia fazer? Já fazia tudo de uma vez? Fazia logo depois de ler o conteúdo? Fazia nos momentos só de revisão? Ia fazendo aos poucos? Eu fazia logo depois que terminava o conteúdo, quando dava tempo no dia, ou deixava para o dia seguinte, quando ia ver a matéria de novo. Uhum, Eu não tinha muito problema não em fazer no mesmo dia se fosse necessário, até porque não existe tanto uma falsa impressão. Porque às vezes a gente faz as questões, mesmo acabando de ver o conteúdo, e mesmo assim erra. Então é uhum, melhor ver o que está errando logo agora, do que ter que fazer tipo, só no outro dia e ter mais erros e um aprendizado assim, tipo, falho. uhum. Você não ter identificado logo algum erro. E quando acerta, ajuda mais ainda na memorização, né? Com certeza. E simulados? Chegou a fazer simulados? Em que momento, né, você acha ideal começar a fazer simulados? Eu acho melhor fazer o simulado quando já vi uma parte maior do conteúdo. Eu prefiro assim. Não gosto de já testar e não ter um resultado muito bom. Acho que não fazia muito bem para minha motivação, não. Eu queria fazer o simulado e ter um resultado bom. Aí eu Uhum, fiz o simulado mais ou menos nas últimas 3 semanas de prova. Eu fiz 3 simulados seguidos. uhum. E a nota dos simulados foi parecida com a nota da prova? Foi. Incrivelmente foi. Uhum, Até a quantidade de linhas que eu fiz na redação foi igual da prova, a valendo. uhum. E falando em redação, né, a gente sabe aí que a discursiva tem um significado muito, ele é muito importante, né, tem tido, feito aí com os últimos concursos, eu lembro que quando eu entrei na estratégia, às vezes a nota da discursiva era 10% da nota, né, às vezes a prova valia 90, a discursiva valia 10, hoje a gente tem visto que ela tem um peso muito grande, né, e ela é capaz aí de colocar as pessoas dentro da vaga, tirar as pessoas da vaga, alterar as classificações. Como que foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame? E a nota da discursiva fez diferença na sua classificação em relação ao objetivo? Eu fazia uma redação por semana e 2 semanas antes da prova, que eu comecei a fazer a revisão final, eu fiz uma redação por dia. Eu não estava conseguindo cumprir tanto tempo, eu tenho uma letra mais demorada para se fazer e acabava demorando de uma hora e meia para frente. Aí na última semana eu fui fazendo uma redação por dia, aí deu uma agilizada na escrita e deu uma melhorada também na forma de escrever, porque tem que escrever de forma bem objetiva, porque até o corretor ele vai ter muitas redações para corrigir, então ele não vai ter tempo de ficar tentando entender o que que você escreveu. Ele vai olhar, se ele não entender, o próximo. É Uhum, uma questão assim, tipo, de diminuir muito a nota se não tiver uma escrita objetiva. uhum. Aí Sobre a a redação, classificação. redação nesse concurso foi muito, mas muito, muito importante mesmo, que a quantidade de acerto nas questões foi alta. Eu, depois das anulações, só errei 5 questões. Teve gente que só errou 3, errou 4, mas o que deu a diferença mesmo na classificação foi a redação. Inclusive, eu estava olhando a lista depois e teve gente que acertou menos questões que eu e acabou passando na minha frente por conta da redação. Foi algo Uhum. assim bem acirrado e que a redação foi assim um diferencial para saber quem ia ficar dentro das vagas e quem não ia. Uhum. O pessoal fica de olho, né? E principalmente a respeito do tema da redação. Eu vejo que você saber o tema e não saber a estrutura não adianta, saber estruturar, mas não saber escrever sobre também não adianta. Eu vejo que, de forma geral, né, concursos de nível médio vai ser temas de atualidade, mas geralmente ligado à sua área de atuação, ao órgão que você está prestando o concurso, né? E geralmente de nível superior vai ser uma matéria ligada, uma disciplina ligada aí à prova objetiva que você fez. No seu caso, você lembra sobre o que foi a discursiva, a temática da discursiva? Foi sobre atualidades? A temática da discursiva nesse concurso foi de acordo com as matérias específicas de cada Hum, cargo. Então, as matérias específicas eram direito administrativo, constitucional, processo civil e processo penal. Acabou caindo sobre processo penal, sobre ação civil ex delito. E era um é, estudo de caso, que era um caso lá que eles davam e tinha que falar sobre, acho que, 5 ou 4 quesitos. uhum.
Então, a Inocente falou aqui que cargo de nível médio pode ser, né? Atualidades, então, ó, só vendo que não, né? Eu acho que tem um lado bom, né? Porque você já tem que estudar para concurso, tem que ficar ligado, ficar passando no jornal, vendo internet, tudo. Acaba não sendo uma boa, mas acaba que é um assunto bem complexo, né? Eu vejo que muita gente que faz concurso de nível médio hoje não tem só o nível médio, não. Tá que nem você aí Não. no nível quase concluindo ou já concluiu, porque realmente, assim, é uma temática muito pesada para quem não é da área do direito, né? Você que já está finalizando a faculdade, mas é uma discussão, um assunto que se você não treinar, você realmente não estudar sobre, não tem condições, você me falou e agora eu não saberia o que escrever, nem como começar. É um assunto que alguém leigo realmente não ia conseguir fazer, né? Porque realmente não foge aí do conhecimento, é um conhecimento muito específico que você precisa estudar para isso. Isaac, você teve essa experiência, né, de testar lá na frente, lá atrás, né, de ir fazendo provas, sem essa expectativa de ser aprovado, de ser nomeado, e de forma geral, o que você considera que foram os seus principais erros, seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você enxerga agora na maturidade de já aprovado, e o que você acredita também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? Erro grande é a comparação. É você sempre achar que o outro está melhor. Sendo que o concurso, na verdade, ele é uma construção nos bastidores. Você não é para se comparar o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Uhum. Comparação, a falta de disciplina, a falta de revisão, não fazia muitas questões. Aquelas questões que eram no final do PDF, eu não respondia nem 10 direito, ficavam lá só de gaveta. E hoje em dia não, eu respondo todas e fica faltando e eu respondo de novo. Vou para o sistema de questões de estratégia, que ajudou bastante também na preparação, já que eles fizeram um caderno específico para o concurso, foi uma das coisas que eu usei como revisão. E como acerto, é o contrário do erro, praticamente. Ter mais disciplina, buscar Uhum. focar no seu objetivo. Vai ter momentos ruins, mas a prova, como você disse no começo, pessoas normais também passam. Aquelas pessoas gênios, elas passam e já ocupam a vaga, mas normalmente tem várias vagas e é pra gente também, gente mais que tem mais dificuldade e vale a pena. Vale muito a pena e é possível. Uhum. Eu já tinha lido muitas vezes alguns depoimentos, já tinha visto algumas entrevistas e sempre ficava olhando assim, nossa, quando chegar a minha vez vai ser tão bom. E parecia sempre ser algo muito distante. E hoje está aqui, chegando e deu certo. Então, a mensagem é que é possível e todo mundo pode se dedicar que vai chegar aqui em breve. Uhum. Então, do mesmo jeito que você se imaginou do outro lado, que as pessoas que estão assistindo aí possam se imaginar também. E eu tenho certeza que essa é só a primeira entrevista, Isaac, que virão muitas outras aí pela frente, e você vai poder até fazer um comparativo, né? Eu acho que à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai se especializando, a gente vai amadurecendo, né, vai mudando, né, nossa forma de pensamento, nossa forma de absorção de conteúdo, né? Então, eu tenho certeza que quando vier outra entrevista, vai ter coisas diferentes para falar. Você vai falar, ah, lembra que na outra entrevista eu falei que, né, agora eu testei tal jeito, agora eu fiz dessa forma, então que vai ter muito a agregar para as pessoas que vão estar assistindo. Então, Isaac, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, e como eu disse, né, que seja só o começo aí dessa sua trajetória de sucesso, que possam vir outras aprovações e outras entrevistas também. Muito obrigado. É uma honra participar, como eu disse. É uma satisfação enorme estar aqui nesse momento e muito obrigado. Obrigada, Isaac. O pessoal que está nos assistindo, se quiser conferir a entrevista do Isaac por escrito, conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, Isaac. Tchau, tchau, pessoal.